Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a integração da ferramenta WebConf, da ferramenta de webconferências que estamos utilizando na Universidade Federal de Pelotas, né, com o sistema e-aula. Então, como essas duas plataformas se integram. O sistema de webconferência que nós utilizamos, né, no dia a dia da nossa universidade, ele está integrado, né, a partir de agora, nas últimas horas foi finalizada essa implementação. Então ele está integrado aqui com o sistema e-aula. Ele aparece, né, aparece um link na parte superior da nossa turma, da nossa disciplina, no tópico 0, no cabeçalho da disciplina, bem na parte superior. Para organizar melhor aqui, nós colocamos um label, eu digo, nós, enquanto professores dessa disciplina em particular, então isso é uma coisa que o colega deve pensar em organizar, separar, por exemplo. A gente tem um tópico aqui na parte superior que fala sobre a disciplina, né, com acolhimento, plano de ensino, etc. A gente separou, colocou um outro label para separar o link da webconferência, que aparece automaticamente. Então isso é importante reforçar que não há necessidade de criar uma tarefa, de criar uma atividade, melhor dizendo. Ela já vai aparecer aqui, então no momento que vocês abrirem a partir de agora o sistema e aula, está o link para a webconferência aqui. Os alunos também visualizam nesse mesmo local, essa mesma visualização aqui que eu separei com um label vai aparecer para os alunos. Então, a dica é que só que se dê algum destaque, se organize, porque para não ficar jogado, digamos, junto com as informações da disciplina. Tá? Entrando nesse link, ele abre aqui uma tela e é bem simples. Né? Para entrar, basta entrar na sessão. Ao entrar na sessão, um dos professores pode fazer isso. Um dos professores pode, digamos, abrir a porta da sala. A partir do momento que a porta da sala está aberta, os alunos podem entrar. Tá? Então, quem abre a sessão é o professor ou são os professores. Né? Essa permissão de abrir a sessão é dada aos professores e não aos alunos. Os alunos, se tentarem entrar na sessão antes de um professor, ficam digamos, no corredor ou batendo na porta, eles não entram. Né? Então tem que ficar aguardando até que o professor abra a sessão. Aproveitar e já mostrar aqui que abaixo ficam as gravações das sessões, elas aparecem abaixo, elas aparecem de forma automática, mas não imediatamente ao encerramento da sessão. Então, há necessidade de um processamento, e esse processamento é feito na madrugada, então é possível contar com essa gravação de um dia para o outro. Né? Então, de um dia para o outro aparece de forma automática aqui, né? Não de forma imediata. Ao entrar na sessão, vamos fazer um teste aqui. Ao entrar na sessão, é importante que se diga que a gravação é automática. Então, o professor deve cuidar, se ele tem a intenção de gravar aquela sessão, isso já está sendo feito nesse momento. Ao entrar na sessão, o professor deve entrar, um dos professores deve entrar, e então a gravação já iniciou. Ela está sendo realizada, a partir de agora também os alunos podem entrar. O funcionamento básico é o mesmo, então existem diversos tutoriais, videoaulas disponibilizados pela Progic, que são bem didáticos, que mostram as funcionalidades. Então é interessante que se olhe aqueles tutoriais, né? Principalmente os professores que não estão acostumados a liderar, digamos, uma sessão de webconferência. Gostaria de falar especificamente aqui desse menu. Esse menu tem um sair que não encerra a sessão. Então é importante que o professor saiba que ele deve, né, pelo menos o último professor que sai da sala, ele deve encerrar a sessão. Ao encerrar a sessão, realmente fecha. Porque se simplesmente sair ou fechar o navegador, a sessão fica aberta e eventualmente os alunos, né, podem entrar na sala, se ela estiver gravando, pode ficar a gravação. Então, interessante, né? No momento que encerrou aquela aula, encerrou aquela reunião com os alunos, de encerrar a sessão. Né? Encerrar aqui, né? Eu encerro. E aí, então, esse terminar sessão é um botão que aparece aqui, caso eu tenha saído de uma outra forma, mas viram que automaticamente ele também desaparece, porque ele detecta que, né, como as ferramentas estão integradas, ele detecta que
a sessão foi realmente encerrada, né? Eu não saí. Sair é diferente de encerrar, então a gente tem que ter essa noção. Claro, sair eu saio, a sessão fica aberta, ou seja, eu saio da sala e deixo a sala aberta. O encerrar eu fecho realmente, eu tranco realmente a minha sala e esse é o mais adequado. Não deixar a sala aberta, até porque fica uma gravação e isso onera todo o sistema de servidores, né, da universidade, mantendo uma gravação em aberto. Então, reforço o pedido aos colegas de que encerrem as sessões. Né? Outro pedido em relação a isso é em relação à manutenção dos horários previstos. Né? Há todo um esforço de gestão, de monitoramento por parte da Progic dos horários, para que não haja muitas webconferências ao mesmo tempo. Então, se pede que se mantenha aqueles horários que foram previamente programados lá na oferta. Né? Uma outra questão em relação a essas gravações que ficam, elas ficarão disponíveis durante o período calendário alternativo. Então, não se preocupe com isso, qualquer modificação nesse sentido será previamente avisada. Modificação, digamos que muitas webconferências ocorram, que exista algum problema de espaço em disco, alguma coisa assim, e que se tenha que apagar. Bom, se ocorrer disso, será previamente avisado. Mas toda a programação, todo o esforço é no sentido de manter durante o calendário alternativo as gravações aqui. O que significa essas gravações nessa listagem? Significa que os alunos têm acesso a essas gravações. Então, eles vão entrar da mesma forma. A diferença é que o aluno não consegue entrar numa sessão ou criar uma sessão. Ele apenas entra. Quando o professor entra, e na verdade ele entra e cria uma sessão, o aluno só consegue entrar em sessões abertas. Então, os alunos consultam, só que o professor pode ainda ocultar determinada gravação, se ele assim decidir, ou pode também excluir definitivamente aquela gravação. Tem essas duas opções. O oculta, o aluno não consegue visualizar. Ok? Então, basicamente, é isso, né? Reforçando então a questão dos horários, se manter os horários previamente definidos na oferta, a questão de ao sair encerrar a sessão, encerrar e não simplesmente sair, usar o encerrar para fechar a gravação direitinho. Então, são algumas recomendações aí. E, basicamente, é isso. Espero ter contribuído com os colegas. Obrigado.